paz do Senhor Jesus. Sou missionário Geraldo Trindade. Eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra de Deus que se encontra em Lucas, capítulo 18. A parábola do juiz iníquo. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com Ele? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus contou esta parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Veja aí o verso 1. Nós temos a tendência de orarmos a respeito de algo e quando aparentemente nós não vemos o resultado, a nossa reação muitas das vezes é esfriar na oração e muitas das vezes muitos param de orar, desfalecem na oração. Jesus contou essa parábola para mostrar para nós que devemos perseverar na oração. Ele disse que havia em uma cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava as pessoas. Ele era muito arrogante, ele fazia o que ele queria, mas havia também uma viúva insistente, uma viúva perseverante, e ela sabia que ela tinha direito naquela causa. Era justo ela ganhar aquela causa, ser atendida ali pelo juiz, mas ele decidiu não julgar a causa daquela mulher de forma que pudesse atender ali justamente ali o seu pedido, que ela tinha direito naquela causa, mas ele não queria atender ali aquela viúva, mas ela insistiu, ela não abriu mão ali daquilo que ela precisava, ela sempre estava ali pedindo àquele juiz que julgasse a causa dela, e por algum tempo ele não quis, mas por causa da insistência daquela viúva, chegou um dia que ele disse assim: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens,
ele disse que ia julgar a causa daquela mulher, para que ela não voltasse para importuná-lo novamente. E aí Jesus concluiu a parábola dizendo: e Deus que nos ama, Deus que é bom, se um homem que não respeita as pessoas, não respeitavam as pessoas, não temia a Deus, ele acabou atendendo o pedido daquela mulher por causa da sua insistência. E Deus que é bom, e Deus que nos ama, e Deus que é o mais interessado em nos ouvir e nos responder, será que Ele também não vai nos atender? Aí Jesus disse aqui, o verso 8, digo-vos que depressa, rapidamente lhes fará justiça. Jesus perguntou: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Hoje, com o avanço da ciência, avanço da tecnologia, a maior parte da humanidade vive como se não existisse um Deus. Muitos, quando depara com uma situação, eles, no último lugar, eles lembram de Deus. E muitos até dizem assim: não tem mais jeito mesmo, então vamos orar. Não tem mais jeito, vamos orar. Como se Deus não existisse e como se Deus não tivesse interessado em atender o ser humano, em ver o ser humano bem. E outros, mesmo depois de esgotar os recursos, nem assim eles lembram de Deus. Nem assim eles vão até a Deus, preferem ver a sua derrota total. Outros tiram a própria vida, porque chegou ao limite, e então entra em desespero e chega até a tirar a sua própria vida, porque esqueceu, ou quem sabe nunca teve na sua mente, no seu coração, que Deus não abandonou a humanidade. A humanidade é que, desde o início, que tem se afastado de Deus. Mas Deus disse aqui, Deus usando o escritor sagrado, se não me falha a memória, em Tiago, está escrito, Tiago 4, verso 8, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Sente as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Está vendo aí? Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Deus, na maioria das vezes, Ele reage quando nós agimos. Quando você dá um passo em direção a Deus, Ele vai até você, Ele te atende. Quando nós nos humilhamos diante do Senhor, quando você vai à igreja, ou quando você ora a Deus, você está reconhecendo a sua dependência, você está se humilhando diante de Deus, Deus sabe do que nós precisamos, mas Deus, Ele se agrada quando a pessoa declara para Ele a sua dependência.
quando você pede ajuda, quando você vai à igreja, você está declarando que precisa de Deus, que precisa estar em comunhão com os irmãos, e ali Deus, Ele te abençoa. Veja bem, em João capítulo 9, versículo 31, está escrito assim: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. A Bíblia diz que quando a pessoa ela é impenitente, ou seja, Deus fala com ela que ela precisa se consertar, ela precisa abandonar certas práticas e ela continua no pecado. A Bíblia diz em Isaías 59 que os ouvidos do Senhor não estão surdos e os olhos dele não estão tapados, mas ele deixa de olhar e de ouvir a pessoa que não quer se converter, que ama mais ao pecado do que a Deus. Deus, Ele não responde à oração da pessoa arrogante que não quer abandonar o pecado. Mas aqui o versículo diz que Deus, Ele ouve quem é temente a Deus e faz a sua vontade. Se você teme a Deus, se você respeita a Deus, se você procura fazer a vontade de Deus, Deus, Ele ouve a sua oração, e se você perseverar orando, você vai ver a resposta de Deus na sua vida, na hora certa. A Bíblia diz aqui, primeira epístola de João, capítulo 5, a Bíblia diz aqui no versículo, vamos ler o capítulo 3, verso 22. Qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vida. Olha para você ver o privilégio. Qualquer coisa que pedimos, a Bíblia está falando, dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vida. Se você faz o que agrada a Deus, veja aí na sua Bíblia, primeira epístola de João, capítulo 3, de verso 22. Qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável a sua vida. Se você procura guardar os mandamentos de Deus, se você procura fazer o que agrada a Deus, você pode orar. Aqui diz que qualquer coisa, o que você precisa? Será que é uma cura? Será que você está desenganado da medicina? Ou será que é um problema que para você é insolúvel? Aqui diz que qualquer coisa que você pedir, que nós pedirmos, o Senhor fará. Porque nós guardamos os seus mandamentos e procuramos fazer o que agrada a Ele. Para terminar a minha palavra, vamos ler aqui o capítulo 5 da primeira epístola de João, versículo 14 e 15. Capítulo 5, verso 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Tudo que não é contra as Escrituras,
e que é para o bem do ser humano, é da vontade de Deus. E aqui está escrito que essa é a confiança que temos em Jesus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. O verso 15. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Deus está falando conosco aqui através da sua palavra, que apesar das nossas fraquezas, das nossas falhas, se nós procurarmos, como diz aqui no Evangelho de João, capítulo 15, verso 7, se não me falha a memória, capítulo 15, verso 7, se vós estiverdes em mim, Jesus falando, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Se apesar das nossas falhas diante de Deus, se nós procurar obedecer os seus mandamentos, se nós procurarmos fazer o que agrada a Deus, Deus está falando pela sua palavra que nós podemos orar e perseverar orando, que no tempo certo a resposta virá. Portanto, essa palavra é um consolo para você e é, como diz o salmista Davi, lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para meu caminho. Salmo 119, verso 105. A palavra de Deus está te iluminando neste momento. Está nos iluminando e nos dando a direção para você nessa causa, nesse problema. O segredo está em você temer a Deus, obedecer a Deus, procurar fazer o que agrada a Ele, perdoar. Jesus falou acerca do perdão em Marcos 11, verso 24 a seguir. Ele falou assim: quando você estiver orando, perdoai. Aqui, ó, e quando estiverdes, vamos ler aqui no verso 24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o receberei e tê-lo-ei. Olha o poder da oração. Jesus está falando. Tudo que pedirdes orando, acreditai que você vai receber e você vai ter. E aí ele disse no verso 25: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. A falta de perdão impede Deus ouvir a oração. Por isso ele colocou aqui o ensinamento do perdão junto com a oração. Quem sabe você tem orado e não vê a resposta porque você guarda mágoa do coração. Você não perdoa. E a pessoa, quando não perdoa, ela julga que não precisa de perdão. Porque se você reconhece que você precisa de perdão, é como diz em Colossenses capítulo 3, se alguém tem queixa contra outro, assim como Cristo perdoou, perdoai também. Portanto, perdoa, libera perdão, para que Deus também confirme o perdão dele na sua vida. E ora,
Ora, tema a Deus, obedeça a Deus, ame o próximo e persevere na oração. E assim como aquele homem atendeu aquela viúva, muito mais Deus vai nos atender. Que Deus te abençoe. Eu transmiti aqui essa palavra muito poderosa, a palavra de Deus, aqui de uma forma simples. O que interessa é você entender a mensagem e aplicar na sua vida. E assim, o milagre vai acontecer na sua vida. Que Deus te abençoe. Aproveite e ora pelas nações, ora pelos países que estão em guerras, ora pelas autoridades, ora para que Deus possa proporcionar recursos para que nós possamos atender às necessidades das famílias africanas, crianças morrendo de fome. Eu quero aproveitar e pedir você para orar. Mas é o seguinte, nós temos que orar e termos alguma atitude. Então, ora para que Deus ilumine a nossa mente e que nós possamos fazer alguma coisa a respeito. Em outro vídeo falaremos mais sobre este assunto. Que Deus te abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.